Queridos, o título da mensagem é: O Verbo se fez carne, Jesus, a revelação do amor de Deus para a humanidade. O texto que nós vamos apreciar é 1 João, capítulo 1, versículo do 1 ao 4. 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. E o texto desta primeira carta de João, ela diz assim: Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Meus queridos, nesse texto que estamos agora por apreciar, o apóstolo João, ele apresenta aqui o seu tema: o Verbo encarnado, Cristo Jesus, revelado por Deus Pai. Os falsos mestres, naquele tempo, eles afirmavam que Jesus era uma mentira e que Jesus não havia encarnado. Contudo, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 39, vemos aqui Jesus Cristo, após ter ressuscitado e estando diante dos seus discípulos, ele dizendo: Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como veem, eu tenho. Então, queridos, se Cristo, ele não é o Verbo que se fez carne, como podemos nós termos sido perdoados dos nossos pecados? Quem então morreu por nós na cruz como sacrifício expiatório, substitutivo, pelos meus e pelos seus pecados, que nos condenavam à morte eterna, ao inferno? E João aqui, ele testemunha que não somente ele ouviu a Cristo, mas ele também ouviu. Assim como também João testemunhou juntamente com Pedro, diante das autoridades religiosas do Sinédrio judeu, que eram contrários a Jesus Cristo. E João explica que nosso Senhor Jesus Cristo, ele se manifestou e o fez a fim de revelar Deus ao pecador que creu em seu nome. E dessa forma, este pecador, agora crédulo, venha a ser reconciliado com o Senhor e com ele, com o Senhor, passe a ter comunhão, quando antes vivia separado. O versículo 1, João diz assim: Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos.
Ele é a palavra da vida. Queridos, aquele que existia desde a eternidade com Deus Pai, aquele que era o Verbo, ele se fez carne. Ele desceu ao mundo, ele veio ao mundo como homem real. Os apóstolos testemunham da veracidade da encarnação do Verbo. E isto, queridos, se dá pelo fato deles virem com seus próprios olhos. E pelo fato de também o contemplarem, como também terem apalpado, tocado com suas próprias mãos o Senhor Jesus Cristo. E o objetivo do apóstolo João é aqui apresentar nosso Senhor Jesus Cristo. E assim João volta ao princípio, e não somente afirma que nosso Senhor estava no princípio, no início, mas também que o Senhor Jesus era desde o princípio. João, ao afirmar isto, ele não quer dizer que Jesus passou a existir no princípio, mas que ele existe antes mesmo de tudo, antes do princípio. Ou seja, Jesus é o princípio de todas as coisas. E, portanto, Jesus ele não foi criado por ninguém. Antes, ele é o Criador de todas as coisas. Ele não foi algo que deu existência. Jesus não foi algo que deu, me perdoe, não foi algo que deu existência a Jesus. Mas Jesus, ele é pré-existente. Portanto, ser autoexistente, ser eterno, são características completamente exclusivas da divindade. E dessa forma, podemos concluir que Jesus é Deus. Querido, Jesus não é um ser criado como afirma a seita dos testemunhos de Jeová. Não é. Ele não é simplesmente um profeta, como dizem os seguidores do islamismo. Mas Jesus é o Deus Filho. Jesus é Deus. Jesus, ele é eternamente coigual, ou seja, ele e Deus são iguais no todo. São importantes da mesma forma. Jesus, ele é coeterno. Ele é eternamente existente com Deus, com o Senhor. Ele é consubstancial, ou seja, ele e Deus são o mesmo, eles têm a mesma natureza. Jesus é o verbo da vida que se fez carne. Jesus é o começo e o fim. Jesus é o alfa e é o ômega de tudo quanto foi criado. Afinal, tudo foi criado nele, por ele e para ele. Eu quero chamar a atenção aqui para que tenhamos o cuidado. Naquela história que a gente diz, escutando as pessoas, ou talvez até a gente sentindo uma questão, um pouco de misericórdia, por pessoas que professam seitas, de que a gente diz, mas afinal Deus é um só. Não, não é. O Deus do testemunho de Jeová não é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é Ele. Jesus não é simplesmente um profeta, como diz o islamismo. Então tenhamos cuidado. Nosso Senhor, queridos, é o verbo da vida. Ele é aquele que encarnou e habitou no meio de nós pecadores.
Ele é o verbo da vida encarnado que se fez homem, e homem perfeito, sem pecado. E ele fez tudo isso sem, contudo, deixar de ser Deus. Jesus é Deus. A encarnação de nosso Senhor não é algo da imaginação. Jesus, queridos, ele foi concebido no ventre de uma virgem. Desse ventre foi onde Jesus nasceu. Ele cresceu, ele viveu e ele morreu, mas ele ressuscitou. E mais, ele voltará em grande glória. Assim, meus irmãos, se Cristo ele não morreu, e se Cristo ele não ressuscitou, como pessoas assim pensam, e se houver qualquer dúvida em nossos pensamentos quanto a isso, isso nos leva a entender que a fé que nós afirmamos ter é completamente vã, inútil e sem valor algum, ela não serve para absolutamente nada. Qualquer outro ensino, lembre-se disso, qualquer outro ensino que levanta-se contra o ensino da morte e ressurreição de Jesus é um ensino do anticristo, é contra Cristo, é contra o cristianismo, é contra a fé cristã. Então percebamos isso. Tenhamos em mente o perigo que se existe quando muitas vezes, de alguma forma amigável, queremos nos alinhar com seitas, com tipo de religiões que são contrários a esta afirmação da fé genuína cristã, que Cristo é Deus, que Cristo veio ao mundo, se fez homem para morrer pelos pecadores. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para o pagamento dos nossos pecados, como forma de crédito sobre nós, para o pagamento do nosso débito impagável de pecado. Mas ele ressuscitou e vive e está sentado à direita de Deus Pai, continuando o seu ministério. Qualquer coisa que for contra isso em algum ponto, rejeite. Veementemente rejeite. Cristo é o verbo da vida. Cristo é o verbo que se fez carne. Negar este fundamento é tentar desmantelar a base do cristianismo. Afinal, se Cristo não encarnou, Cristo então não veio ao mundo. E se Cristo não veio ao mundo, ele não morreu por mim nem por você. Ele não morreu por nós. E, portanto, ele não ressuscitou também. E muito menos ainda ele poderá voltar para nos buscar. Vê que desgraça. Como é que pode Cristo voltar se ele nunca veio? Dessa forma, afirmar que Jesus não é Deus é fazer o papel do anticristo. Ah, mas é uma pessoa amiga minha, mas é meu parente, está fazendo o papel, está servindo ao anticristo. Os falsos profetas, que muitas vezes pessoas, por não conhecer essa palavra ou porque nunca nasceram de novo, e que têm dado ouvidos a tantos falsos profetas diante de púlpitos, de igrejas que têm um nome de igreja evangélica,
e que trabalham contra isso. Esse povo é servo de Satanás, esse povo são os anticristos que estão preparando o caminho para o anticristo. Estão enganando a muitos. E quem não tem convicção de que Cristo é Deus, se dá porque esse nunca conheceu a Deus. Visto que Deus só é conhecido se o Filho, Jesus, o revelar. Assim diz a palavra. Portanto, para o apóstolo Jesus, para o apóstolo, me perdoe, nosso Senhor Jesus Cristo é não somente o caminho que dá a vida eterna, como também é a própria vida eterna. Jesus, queridos, é quem dá a vida. É somente por meio de Jesus que o pecador morto em seus pecados e delitos, é somente por meio dele que este pode vencer a morte e assim receber vida abundante, ou seja, vida eterna. É somente por meio de nosso Senhor Jesus Cristo que Deus pode ser revelado ao ser humano. Quem de forma verdadeira conhece o Filho, ele também de forma verdadeira conhece o Pai. Quem conhece nosso Senhor Jesus Cristo, há também de conhecer Deus. Dessa forma, se alguém não conhece a Deus, dá-se pelo fato de nunca ter conhecido Jesus. Nunca conheceu. Nunca nasceu de novo. Portanto, se alguém nega que Jesus Cristo é Deus, esse é seguidor do anticristo. Só conhecemos Deus se antes reconhecermos convictamente Jesus Cristo, pois somente Jesus, só e somente só, é Ele quem nos revela a Deus e ninguém mais. E João havia falado que o que era desde sempre, ou seja, que o que existia desde o princípio, João disse que ele não pode ser visto. Contudo, eles viram. João disse, eu vi. Nós não vemos, mas João o viu. João o escutou. E João também tocou com suas mãos. E agora João, como que no ímpeto, e cheio de muita alegria, indizível alegria, cá dentro da sua alma, ele passa a externar este momento, nessas suas palavras, no versículo 2, quando diz, aquele que é a vida, nos foi revelado. E nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. O apóstolo diz que a vida eterna se manifestou. Desde que o ser humano caiu, esta vida manteve-se oculta a ele. Desde a sua queda. Entretanto, agora esta vida foi reveladamente exposta em nosso Senhor Jesus Cristo. E não há dúvidas que todos nós estamos vivos. Nosso corpo, afinal, está funcionando. Porém, a vida que João fala aqui não é nesse sentido, mas no sentido verdadeiro e abundante que Jesus diz que veio para nos dar. Quando ele fala lá em João 10, quando ele diz, olha, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, eternamente.
É essa verdadeira e abundante vida que o pecador precisa, necessita, carece urgentemente dela. Mas só em Cristo que este pode recebê-la. Eu posso ter a maior saúde do mundo. Eu posso viver até meus 100 ou pouco mais de 100 anos. Mas se nessa vida física eu não tiver a vida plena e abundante que só Cristo pode dar, eu sou só um pobre e miserável homem. Desgraçado ser humano. Portanto, João, ele quer nos dizer que o que cremos não trata de um sonho, não são coisas da imaginação, mas sim de um fato sólido e real que fora observado com grande atenção e extrema perfeição. João, quando fala, aquele que é a vida nos foi revelado, aqui a referência é ao fato histórico e que está baseado nos acontecimentos como o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida e o seu sofrimento, a sua crucificação, a sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição e suas aparições diante de inúmeras pessoas, entre elas aquelas que não somente ouviram e viram, aquelas que não somente contemplaram Ele diante dos seus olhos, mas também tocaram nele. O pastor Hernando Dias Lopes, ele sobre essa mensagem de João, ele comenta o seguinte: a grande mensagem de João é que a vida se manifestou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus veio morar com o homem. O infinito entrou no finito. O eterno entrou no tempo e foi manifestado aos homens. O divino se fez homem. Aquele que nem o céu dos céus pode conter-lhe foi acomodado numa manjedoura e envolvido com panos. O homem só pode conhecer a Deus se Deus ao homem revelasse. Cada vez mais eu fico super convicto sobre isso. O homem por si só, ele não quer saber de Deus. Ele não quer Deus. Ele não conversa com Deus. Se Deus não for ao homem, o homem não vai a Deus. Há muitas vezes pessoas, ontem, conversando sobre isso, e a pessoa disse, mas quem não vai pela dor, nem quem não vai pelo amor, vai pela dor. Isso é conversa. Quantos e quantos vocês veem aí na dor? Bom, eu vou falar a respeito de mim mesmo. Deserdado pelo pai? Com toda razão, ele tinha. Reconhecidamente pelos amigos e pelos parentes como um homem sem honra. As condições que poderia ter tido, botei tudo ralo abaixo. Envergonhando a família, pai, mãe, esposa e filhos, fazendo sofrer e passarem por humilhações aonde o culpado era eu, vivendo de favor na casa dos outros.
sendo taxado como irresponsável. Sabe quantas vezes eu pensei que estava vivendo a dor? Nenhuma. Para mim estava tudo de boa. Estou de boa. Estou de boa. Como certa vez eu encontrei uma moça, nunca mais a vi, inclusive grávida, bem magrinha, pedindo no sinal. Já tinha visto ela algumas outras vezes, envolvida com droga, com crack. E eu passei, me lembro como hoje, indo para a igreja, faz tempo isso, com uns bolos em cima assim do banco do carro. Ela viu os bolos, me deu um bolo desse, eu disse: eu tenho algo melhor para você. Você quer? O que é? Eu digo: Jesus. Você quer escutar sobre ele? Estou de boa. Assim era eu. Eu estava de boa. Eu só fui ver que eu não estava de boa, era muito ruim, só quando Deus veio até o meu encontro. E não fui eu que fui buscá-lo. Ele me procurou. Ele me achou. Ele me aceitou. Ele me recebeu. Aí quando tudo isso aconteceu, aí sim, eu aceitei, eu recebi, eu fui ao encontro dele. Mas precisou antes ele abrir meus olhos. Nem amor, nem dor. A questão é, Deus abriu os olhos. Deus estava em Cristo, seu Filho, a fim de que por meio dele reconciliasse o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. E tudo isso vem de Deus. Aqui está falando na velha criatura, né, que transformou-se por meio de Jesus numa nova criatura. Ele vem dizer: tudo isso vem de Deus, não vem do homem. Aquele que nos trouxe de volta, quem nos trouxe? Deus. Para si, e por meio de quem? De Cristo. E nos encarregou de reconciliar outros com ele. O apóstolo João teve seu encontro com Cristo por meio dele, e por meio dele foi reconciliado com Deus. A sua experiência não foi pautada na experiência de uma outra pessoa, mas na sua própria, ímpar, única e indizível experiência particular e individual. Cada um sabe da sua experiência no dia que teve o seu encontro com Jesus. E de fato é algo indizível, por mais que a gente queira expressar e dizer quão grande foi, quão alegre foi, mas é indizível. Portanto, queridos, João conhecia Jesus não de ouvir falar, mas por ver de fato a sua glória, de senti-lo, mesmo sem tocá-lo. E ser cristão não é só conhecer de ouvir falar, mas sim de ter uma real, verdadeira e individual experiência com ele, com Jesus. Não é fazer parte de uma igreja, isso é consequência, mas isso não quer dizer nada. Não é porque desceu as águas, isso é consequência, isso é o resultado, é cumprir a ordenança do Senhor, mas não quer dizer nada. Quando conhecemos a Cristo, aí sim temos a vida eterna. A vida eterna, ela deve ser para os salvos, sabe o quê? Uma caminhada de estreita comunhão com Deus, desde já e por toda a eternidade. Não é uma caminhada longe de Deus, é uma caminhada em comunhão com Deus. Como é que se tem comunhão longe? Não pode. O apóstolo João escreveu o seu evangelho para que as pessoas entendessem como poderiam ser salvas, o evangelho de João, e portanto assim receber a vida eterna. Agora esta carta ele escreveu para que
os que lerem e entenderem o Evangelho e assim forem salvos, possam também ler esta carta e se certificarem que o que leram do Evangelho de fato entenderam e assim foram salvos. Aqui é um raio-x. O pastor Warren Wiersbe, ele conta uma história onde compara um cristão falso com uma cédula de dinheiro falsa. E então uma certa pessoa, sem saber, ele recebeu uma cédula falsa. Daí ela segue a um posto de gasolina e manda abastecer o carro. Já o dono do posto passa essa cédula para a frente e paga seu fornecedor. O fornecedor pega esta cédula e junta a outras e dessa forma leva para depositar no banco. Chegando lá, o funcionário do banco, quando pega na cédula, identifica que aquela cédula é falsa e diz: Senhor, esta nota é falsa, eu preciso confiscá-la e tirá-la de circulação. Então podemos entender que a cédula falsa, por onde andou, até pode ter ajudado muitas pessoas, porém, ao fim foi confiscada pelo banco para sair de circulação. Da mesma forma, ocorre com muitos cristãos falsos. Estes podem estar dentro de muitas igrejas, fazendo até coisas boas. Fulano é uma benção, Beltrano é uma benção, aquele pastor é uma benção, aquele diácono é uma benção, aquele presbítero é uma benção. Esses podem estar em tudo dentro da igreja, junto e misturado, fazendo coisas boas. Entretanto, queridos, quando chegar o dia do juízo, serão identificados como falsos cristãos e serão plenamente rejeitados. Ou por que será que Jesus escreveu lá no Sermão do Monte, já chegando no fim, Mateus 7, 22, 23, quando ele diz assim: muitos virão a mim e dirão: Senhor, Senhor. E eu olharei para eles e diz: quem são vocês? Eu não conheço nenhum de vocês. Eu, Senhor, era pastor da IEB Comunhão. Eu, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu preguei, eu expulsei demônios, eu orei. Afasta de mim. Eu não conheço a você. E o versículo 3 e 4, João vai dizendo: anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Então João retoma sua fala do início e diz: anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos. E João, como um apóstolo e como servo de Deus, como um nascido de Deus, deixa claro que seu conhecimento não está disposto devido à sua intelectualidade ou de fatos místicos do tipo revelações e visões. Ou seja, não são estas coisas que o levam ao ministério da proclamação, mas sim pelo que ele viu e pelo que ele ouviu. E quando temos nossa experiência com a palavra da vida, e temos por seguinte a experiência da vida de Cristo, ou seja, a vida eterna, então nós somos impelidos por essa experiência, por esse conhecimento, a querer compartilhar tais coisas com as pessoas. Essas entendem que de graça receberam e que isso de graça que receberam é tão bom que querem compartilhar com as pessoas e não guardá-la.
Toda pessoa que tem um verdadeiro encontro com o nosso Senhor, esta pessoa tem como evidência, como prova, uma vontade ardente de que seus lábios não parem mais de pronunciar as grandezas de Deus em Cristo Jesus. Ela não vai perder a oportunidade. Ela vai até criar oportunidades onde oportunidade não existe. Ela vai querer, no meio da ONG, falar de Jesus. Não é, Maria José? Ela vai querer, no meio dos colegas de universidade, falar de Jesus. Essa pessoa vai querer, no meio do seu povo, dos seus colegas de trabalho, falar de Jesus. Ela vai querer falar em tempo e fora de tempo, oportuno ou não oportuno. Veja André da Bíblia. Ele, quando teve seu encontro com Cristo, ele imediatamente compartilhou sua experiência com seu irmão Pedro. Está lá, João 15, 35 a 42. Filipe, da mesma forma, levou já Natanael. João 1, 45 ao 51. Os apóstolos, diante das ameaças, disseram que não podiam deixar de falar do que viram e do que ouviram. Atos 4, 20. O que foi que eles disseram? De jeito nenhum. A gente morre na peia. Mas parar de falar das grandezas do Senhor, jamais. E o apóstolo Paulo, o que é que ele diz? Ai de mim, se não pregar. Paulo, quando fala, ai de mim se não pregar, ele está dizendo assim, se eu não pregar, eu morro. Eu não posso me calar. Queridos, um pecador, quando encontra Cristo, podemos compará-lo a um mendigo faminto que encontrou o pão. E ao encontrar o pão, ele é um mendigo que encontrou o pão, e ele passa a ser uma pessoa altruísta e não egoísta. E então, quando ele encontra o pão, ele sai gritando, ele sai anunciando, ele sai proclamando que encontrou o alimento aos demais que assim estão diante dos seus olhos, famintos também. Diz, olha, encontrei o pão. Faz como a samaritana, que quando teve seu encontro com Jesus Cristo, ela foi ao seu povo e disse, olha, encontrei Jesus. A proclamação do Evangelho tem um propósito aqui expresso por João, de trazer uma unidade e comunhão dos irmãos com os apóstolos, para que unam-se a eles. Porque afinal de contas, queridos, eles estão proclamando o que ouviram, o que viram, o que tocaram. Eles estão falando da verdade absoluta e não das vãs filosofias dos falsos profetas que negavam a divindade de Cristo. Portanto, a proclamação do Evangelho tem o objetivo, sabe de quê? De unir a igreja de forma doutrinária, para que esta também tenha em mente o mesmo pensamento. Se a gente quer falar em comunhão, evangelizemos. Vamos falar do mesmo Cristo, do mesmo amor, da mesma misericórdia, do mesmo perdão, tudo. Tudo volta para uma coisa só. Vamos falar a mesma coisa, a mesma língua. E quando a concordância dessa forma, a unidade e a comunhão.
Agora, já a mensagem que surte, que resulta em divisão, essa mensagem, ela pode ser tudo no mundo, menos o Evangelho. E botemos em mente que o pecado é diabólico, amém? Somos pecadores, pecamos, o pecado é do diabo, não é de Deus. E pregar a mensagem que não é evangelho é pecado também, grande. Assim como também é grande pecado não conhecer o evangelho e não pregá-lo, e não anunciá-lo, e não propagá-lo. O pecado separa o homem de Deus. O evangelho revelado em Cristo ao pecador une o pecador a Deus. Vê a bênção. Onde o pecado trabalha como uma grande escavadeira cavando abismo para separar cada vez mais o homem de Deus, o evangelho vai construindo pontes, levando os pecadores, o homem, a Deus. E é por isso que temos que proclamar o evangelho. A proclamação do evangelho produz alegria, e uma alegria completa. O evangelho tira o homem da solidão da alma e traz a companhia do Espírito Santo para dentro de si, e assim lhe causa um sentimento de alegria, alegria completa, que não vai faltar nada. Satisfação. O evangelho é a boa nova de grande alegria, assim diz a palavra. O evangelho nos enche de alegria, nos deixando confiantes e cada vez mais confiantes, muito mais ainda gratos a Deus pelo pleno sentimento de paz que excede todo entendimento. O problema de muitos de nós é que nós queremos nos satisfazer com uma alegria muito pequena, muito vil, com alegria passageira, com alegria terrena, com alegria finita. A alegria que Deus tem para todos nós é uma alegria que não tem tamanho. Ela é imensurável, ela é eterna e ela é para sempre. A alegria da nossa salvação, ela é inigualável, pois um dia haveremos de desfrutar da alegria eterna de glorificar a Deus face a face. E neste tempo, a promessa de Deus é que a dor para desistir, o pranto cessa, o choro acaba, e da mesma forma a morte. Essa alegria não é fruto de nós mesmos, mas é fruto da nossa vida em comunhão com Deus. Não é a alegria que vem das coisas da terra, mas que vem do céu. Essa alegria é uma alegria que independe das circunstâncias. Ela é incircunstancial. Ela não depende do momento que nós estamos vivendo, se bom e se ruim, mas somente da nossa comunhão com Deus é o que depende dessa alegria. Essa alegria, ela é imperativa, ou seja, ela triunfa sobre qualquer tristeza. Ela é cristocêntrica, pois o centro dessa alegria é Cristo e pronto. É uma alegria que, uma vez recebida por meio do Evangelho, jamais o mundo poderá tomá-la. Uma vez conosco para sempre. Cristo, então, é a nossa maior alegria. Ministério do Louvor. O pecado promete alegria, o pecado promete prazer. Mas ao final o pecado traz, sabe o quê? Dor, angústia, sofrimento e morte. Os prazeres do pecado são passageiros, dura só um tempo. Porém a alegria que Deus tem para aqueles que nele confiam
é uma alegria duradoura e eterna. A alegria que Jesus dá, ninguém tira. Não podemos desfrutar desta alegria aqui neste mundo. A perfeita alegria não é possível aqui neste mundo. Cheio de malignidade. E este versículo 4 dessa primeira carta de João, aqui no capítulo 1, aponta para a completa alegria. João diz: anunciamo-lhes aquilo, me perdoe, escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Essa alegria é para além dessa vida terrena. Se conhecemos a Cristo, um dia o filamento aqui apaga, queima, mas imediatamente começamos a desfrutar dessa alegria perfeita, na presença do perfeito, de Jesus, o Deus perfeito. É só quando nossa comunhão com Deus for plenamente consumada, é que nós iremos desfrutar da completa alegria do Senhor. Contudo, somos daquele que tem fé. E nossa fé, ela não fica se baseando no que vimos, no que nós vemos, no que nós enxergamos, mas tem seu firme fundamento no que nós não vemos. Essa é a verdadeira fé, a fé salvífica, que vai nos fazer entender que o Verbo se fez carne e que Jesus é esse Verbo que se revelou a nós, retratando de forma cabal, completa, o amor de Deus pela minha e pela tua vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor nosso Deus.